E como funciona, ou como deve funcionar um serviço de acolhimento familiar, ou seja, qual a metodologia? Bom, além das normativas, principalmente as federais, e tantas publicações que nós já temos, é fundamental ter em conta que o serviço de acolhimento familiar, insisto, deve ser desenvolvido numa articulação da rede, preferentemente pelas entidades da sociedade civil e, quanto possível, com subsídio público, articulado, inclusive, nas perspectivas estadual e federal. Se isso não é possível, pelo menos no primeiro momento, temos que ter como meta dessa corresponsabilidade social, dessa partícula comunidade que o Estatuto coloca, maior do que a sociedade, entre aspas, civil organizada. Porque é aí que está a família que precisamos voluntária para prestar este serviço. E que esse serviço, por mais individual ou privado que possa ser a motivação da família acolhedora, mas que ela passe pelo filtro técnico. E, nesse sentido, a mobilização, a conscientização do que se trata, o que faz, qual a responsabilidade, enfim, o que se espera de uma família acolhedora precisa ser debatido pela rede, conhecido pela comunidade, utilizando todos os canais de comunicação, eu insisto, os tradicionais, rádio, TV, se tiver jornal, as redes, as reuniões, associações de bairros, associações religiosas, associações de serviço, enfim, os agentes, e principalmente aqueles incumbidos de promover o direito da convivência familiar e comunitária, e isso implica toda a rede, implica, pelo menos no debate, o Poder Judiciário e as equipes judiciárias, o Ministério Público, a Defensoria Pública, as instituições de ensino superior, que devem, espera-se, que participem também, seja da pesquisa, que muito nos ressentimos pela falta ainda, mas também pelos projetos, talvez de extensão, de acompanhamento, de desenvolvimento dos modelos. Mas a equipe técnica, isso é fundamental, do programa é que vai estar incumbida, ou que deve mobilizar, cadastrar, selecionar, capacitar e capacitar continuamente, acompanhar, supervisionar as famílias acolhedoras. E, com isso, inclusive, elaborando o plano individual de atendimento e fazendo os reportes periódicos para as reavaliações necessárias e também depois da integração, da reintegração. Isso é muito importante, que o trabalho continue para a superação plena dos riscos, para que nós tenhamos uma eficiência que possibilite a superação. Não tenhamos o retorno, ou o que, mal comparando, seria uma reincidência. E isso depende, obviamente, da qualidade do serviço. Então, também faz parte da metodologia, nesse sentido, acompanhar a família de origem, sem prejuízo do acompanhamento que já deveria ocorrer, ou deve ocorrer. Vamos imaginar, se a família já vinha acompanhada e não cumpria com o papel, e houve uma indicação para o afastamento do convívio, e o afastamento decorreu de ordem judicial, que é sempre o preferido, que é a regra, então a família já estava, ela precisa continuar, e muitas vezes vai continuar no território. Mas, em outras situações, se deu de forma urgente, de emergente, o acolhimento, e a família nem estava, foi uma situação nova, então ela precisa ser inserida. Então, o fundamental é que a família de origem precisa estar acompanhada de todos os equipamentos da rede. E percebam, de toda a rede, de todos os serviços, principalmente os serviços públicos que o Estado deve prestar, para garantir à família condições de proteger a criança ou adolescente, lá na convivência familiar, que é a primeira parte do princípio. Convivência familiar, e dentro da convivência familiar, por óbvio, a convivência comunitária. E o foco da equipe técnica, então, da metodologia, é sempre a reintegração. E, se não for possível, por óbvio, a integração, porque promove a convivência familiar. Então, a articulação com a rede de serviços, com a equipe judiciária, com os demais atores do sistema de garantia de direitos é fundamental, porque se trata, insisto, de um serviço especial da alta complexidade da assistência social. Sempre
visando a proteção integral. E, nesse sentido, vai também, por óbvio, possibilitar à criança ou adolescente um local adequado para estar, uma moradia, alimentação adequada, higiene adequada, a perspectiva da saúde, e as famílias vão trabalhar de forma protegida pela equipe técnica, orientada, enfim, tendo sempre referências tanto a criança em relação aos acolhedores, sem perder o contato com a família, quanto possível, e também a família acolhedora tendo referência nos técnicos. E, nesse sentido, é que, resumidamente, a equipe de acolhimento familiar precisa estar atenta aos normativos e sempre aberta à articulação com a rede.